paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça e oremos. Senhor Deus, meu Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deste, por mais essa aula, Senhor, que irá iniciar. Também eu peço para que abençoe a cada criança que nos assiste juntamente com as suas famílias, continue guardando e cuidando de cada uma. Meu Deus, que nesse momento o Senhor possa, Deus, abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, tirar toda barreira, tudo aquilo que vem atrapalhar de entendermos a Tua palavra. E que o Senhor possa falar aos nossos corações para que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender aqui hoje. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês estejam aí bem. E nós estamos aí em mais um trimestre, que tem como título, ó lá, Conhecendo o Livro do Começo. Para quem perdeu as outras aulas, isso significa que nós vamos conhecer o livro de Gênesis, né? Vamos aí ter um panorama geral dos principais assuntos do livro de Gênesis. Então você tem que ficar aí, ó, ligadinho e não perder mais nenhuma aula. E nós já estamos aí na nossa aula de número 4, que tem como título A Primeira Ordem. Que ordem será essa? E para você que não faz parte aí da classe Amiguinhos de Jesus, mas você está aí acompanhando as nossas aulas da AD Pirituba 62, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Então está lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 2, no verso de número 15 ao 17, mas eu também acrescento aí o capítulo 3, do versículo 1 ao 13, tá bom? Para que você possa aí ter um contexto melhor, né? Possa entender um pouco melhor. Então, não deixe de participar, tá bom? E hoje, crianças, nós vamos fazer de uma forma diferente. Normalmente a gente já começa com o versículo, mas hoje nós vamos iniciar com a nossa lição bíblica. E sabe, crianças, a Aninha era uma criança que ela gosta bastante de comer, aprecia comer, sabe? E certo dia, a sua mamãe estava lá preparando as guloseimas para uma festinha que ia ter na casa da Aninha. E a mamãe ali estava fazendo brigadeiro, beijinho, fazendo bolo delicioso, umas coxinhas, bolinho de queijo, sabe? Aqueles pasteizinhos. Aquilo tava assim, só o cheirinho já até roncava a barriguinha da Aninha. Mas a mamãe da Aninha disse o seguinte para ela: Aninha, você não vai poder comer nada antes da festa. Você só poderá comer as guloseimas que a mamãe está preparando no momento da festa. A Aninha ficou meio assim. Ai, meu Deus. Mas, crianças, será que a Aninha obedeceu a sua mamãe e não comeu nada antes da festa? Eu tenho uma história hoje para vocês que vai falar exatamente sobre uma situação assim. De alguém que foi tentado, de alguém que ali foi seduzido. No caso da Aninha, ela gostava de comer, não é mesmo? Aquele cheirinho. Mas nessa história, vocês já vão saber. Sabe onde está essa história? Na Bíblia, na palavra de Deus, que é 100% verdadeira. Então, crianças, como a gente tem visto aí nas últimas aulas, Deus, ele criou todas as coisas, não é mesmo? Tudo que Deus fez era bom, muito bom. E ele fez as árvores, as flores, as borboletas, não foi mesmo? Criou tudo perfeitamente, porque o nosso Deus, ele é poderoso.
Mas ali Deus ele formou um jardim. Como era mesmo o nome do jardim? O Jardim do Éden. Sim, era um lugar lindo, cheio de muitas árvores, com muitas frutas, um lugar belo e perfeito. E Deus ali, por sua infinita bondade, por ser amoroso, ele criou o primeiro homem. Estão lembrados do nome dele? Isso mesmo, Adão, o primeiro homem, e o colocou naquele jardim para que ele cuidasse ali daquele jardim. Adão pôde colocar nome nos animais. Já pensou que bacana, que coisa legal? Isso mesmo. E ali Adão, ele cuidava daquele lugar. Mas Deus olhou para Adão, e nós vimos isso na última aula, olhou para Adão e viu que não era bom Adão ficar sozinho. Então Deus ele criou a primeira mulher, a Eva. E ali os dois passaram a viver felizes naquele jardim, cuidando daquilo que Deus havia ali criado, não é mesmo? E eu fico pensando, que maravilha, não é mesmo? Viver naquele lugar. Mas quando Deus ele criou Adão, Deus disse para Adão, Deus deu uma ordem para Adão. Ele disse assim para Adão: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. E não eram poucas essas árvores, hein? Pode comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não pode comer, porque se você comer, certamente você irá morrer. Então, a ordem de Deus era: não coma. Mas, crianças, aí depois quando Deus criou a Eva, também Eva, ela sabia dessa ordem, da primeira ordem que Deus deu, que ela não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas podia comer de todas as outras livremente. E certo tempo depois da ordem de Deus, estava lá, quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe a Eva estava ali nos seus afazeres, cuidando das plantinhas. Ou quem sabe ela estava ali sentada, admirando toda a criação de Deus, aquelas coisas lindas, cantando, adorando a Deus, quando de repente, crianças, apareceu uma serpente. A serpente era um dos animais mais espertos que tinha ali no jardim. Só que essa serpente, ela era diferente, não era como as de hoje. Essa serpente, ela falava. E nós sabemos que essa serpente que estava ali começando a falar com a Eva, ela não era uma serpente qualquer, mas era o inimigo disfarçado de serpente para tentar convencer e confundir a Eva. E aí a serpente naquele momento perguntou para Eva: não foi assim que Deus disse? Não coma de todas as árvores do jardim. Eva ali logo respondeu: não, ele disse que nós podemos comer livremente de todas as árvores. Apenas de uma árvore nós não podemos comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se nós comermos dela, certamente nós vamos morrer. Naquele momento, a serpente, com a sua astúcia, disse assim: claro que vocês não morrerão, porque no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, os olhos de vocês vão abrir e, sabe, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão iguais a Deus. Após ouvir todas aquelas palavras que a serpente disse, Eva
ficou ali observando aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, olhou para ela, viu aqueles frutos, né? Viu fruto bonito, que nós não sabemos que fruto é. Tem gente que diz que é maçã, mas a Bíblia não diz que fruto que era. Mas era um fruto muito bonito, que você assim olhava e imaginava que era algo muito bom, que era agradável aos olhos. E ela pensou, esse fruto deve ser bem apetitoso. E, além de tudo isso, se eu comer, eu vou ter entendimento, não é mesmo? E pensando em tudo isso, ela sentiu vontade ali de provar aquele fruto. Então, pegou o fruto da árvore e comeu um pedaço. E como se não bastasse, ela procurou ainda Adão e também lhe deu um pedaço para que ele comesse também. E foi assim, crianças, que aconteceu a primeira tentação. Você sabe o que é tentação? O que é ser tentado? Tentação, a tia procurou lá no dicionário para ficar melhor, é o impulso, né, para praticar, ou seja, para fazer algo de errado ou algo que não é recomendado, algo que não deve ser feito. É um desejo assim persistente, sabe? Um desejo forte de fazer aquilo que é errado ou aquilo que não devemos fazer. Então, nesse momento, foi o momento da primeira tentação. E mesmo, crianças, diante de uma ordem de Deus, qual foi a ordem mesmo? Não coma. Eles ali se deixaram levar pela serpente, ouviu a serpente e comeu daquele fruto. Eva deu ouvidos à serpente, comeu do fruto e deu ao seu esposo, o Adão. E quando eles comeram, crianças, eles desobedeceram a Deus. E, sabe, a desobediência, crianças, ela gera alegria? Não, a desobediência, ela deixa os corações tristes, ela gera tristeza. E eu fico aí me perguntando, será que você também não tem dado ouvido a algumas pessoas? Dado ouvido à tentação? Será que algum amiguinho seu lá na escola já não falou assim, não, você não precisa falar a verdade para a professora. Você não precisa falar a verdade para sua mãe. É só uma mentirinha. Não tem problema não. Ou se não, fala assim, olha, você tá vendo que legal? Aquele amiguinho lá tem um material novo, os lápis dele é da hora. Pegar um só não tem problema. Vai lá, vamos pegar um só. Ou vamos ali na vendinha de doce e aí a gente disfarça enquanto eu converso com o Senhor. Você pega lá um docinho, não tem problema não. Será que você tem dado ouvido à tentação? Ou será que você tem sido obediente? Mas se você tem dado ouvido às pessoas que querem fazer o mal, você precisa, né? Você que já creu no Senhor Jesus, você precisa resolver isso. Você precisa confessar, falar a Deus e pedir perdão do seu pecado. Porque desobedecer é pecado. E na próxima aula você vai saber como que desenrolou essa história. O que aconteceu com Adão e Eva depois que eles desobedeceram. Mas eu quero deixar aqui para vocês, finalizando a nossa aula, que tem algo que nós podemos fazer também para vencer, para nem deixar, né, ser vencido pela tentação. 2 atitudes que nós podemos fazer, ter, que nos ajuda a não cair em tentação. Vocês querem saber quais são? Então, pegue aí a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, e vamos abrir lá no Novo Testamento, né? Nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento, antes de Jesus nascer,
e Novo Testamento depois que Jesus nasceu. E nós vamos aí abrir em Mateus. Se você tem dificuldade para encontrar o livro, você vai lá no índice que está bem no início da sua Bíblia, procura Mateus, a página, e aí você vai procurar o capítulo. O capítulo é o número 26, que é o número maior. E o versículo, o número menor, e vai ser o versículo 41. A tia Michele vai ler aqui na Bíblia dela. E diz assim, olha lá. Vigiem e orem para que não sejam tentados. De novo, vigiem e orem para que não sejam tentados. Mateus 26, 41. Então, aqui neste versículo, né, ao qual Jesus está falando, ele nos diz que nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é vigiar. E o que significa, tia Michele, vigiar? Né? Quando fala vigiar, você já fica pensando ali, né, num guarda, num inspetor, num detetive. Mas é isso mesmo, é observar, é ficar de olhos abertos a tudo que acontece à nossa volta. Nós precisamos observar, ver se as coisas que estão diante de nós, né, se elas são boas, se elas agradam a Deus, se ela nos leva a obedecer a palavra de Deus, a obedecer a Deus, ou se são coisas que nos levam a pecar, a desobedecer a Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, que Jesus nos ensina, é vigiar, estar de olhos abertos, estar atento aos acontecimentos. E a segunda coisa aí é orar, orem, né? Orar, nós precisamos, o tempo todo orar, falar com Deus, pedir para que Ele nos ajude a enfrentar, porque tentados nós vamos ser sempre, sempre vai ter alguém, sempre vão ter situações, né, que querem nos levar a pecar, a desobedecer a Deus. Mas nós devemos colocar tudo diante de Deus. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Então conte para Deus. Se tem algo aí que para você está difícil de vencer sozinho, Deus, Ele pode te ajudar. Ele quer te ajudar. Então conte para Ele e Ele vai te ajudar a passar por essa tentação, certo? Então aqui ficou a nossa aula de hoje. Sejam obedientes a Deus, aos seus professores, ao seu papai, à sua mamãe, né? Obedeça, fuja da tentação. E vocês têm aí as atividades, né? De hoje, da lição de número 4. Não esqueça, se você assistiu aí, aluno da classe Amiguinhos de Jesus, faça o seu plano de frequência. Cole lá agora a etiquetinha da lição de número 4. E aí vocês têm a atividade de hoje. As atividades estão bem facinhas, né? Eles são dos primários. Eu sei que tem uns aí mais crescidinhos. A gente trabalhava com a lição de juniores. Mas a gente tem que abranger aí todas as faixas etárias. Então tenham paciência, para alguns vai ser mais fácil, para outros mais difícil. E nós vamos aí caminhando para a glória de Deus, não é mesmo? E na primeira atividade está escrito assim: escreva-se nas frases certas e nas erradas. Então vocês têm aí A, B, C, D. E tem os parênteses, vocês vão ler a frase e vão colocar se isso está certo ou se isso está errado. A número 2 diz assim: desembaralhe as letras e saiba o que precisamos fazer para agradar a Deus. E aí tem duas palavrinhas, né? Bem fáceis, a tia explicou aqui, usou o recurso. Acho que vocês vão tirar de letra. 3. Observe a figura e encontre os 7 erros. Então, qualquer dúvida,
vocês nos falem, né, que as imagens aí da revista, eu não sei, mas eu achei bastante cheia de traços e preto e branco talvez fique mais difícil para anotar. De repente, se vocês colorir, né, dar uma colorida aí na imagem que está em preto e branco, talvez fique melhor para que vocês aí possam enxergar melhor. E eu queria ler com vocês têm na lição de vocês um quadrinho, bem no finalzinho da lição, da página, no caso de número 12, que tem lá um balãozinho escrito bate-papo. E aí tem um trecho, né, da Bíblia do Adolescente de aplicação pessoal da CPAD. E eu gostaria de finalizar a aula lendo com vocês esse trecho, tá bom? Então diz assim: Adão e Eva eram sem pecado e perfeitos quando Deus os criou. Lembra que a gente já teve essa aula que Deus, ele criou a sua imagem e semelhança, né? Então eles eram sem pecados e perfeitos. Mas eles poderiam escolher fazer o que era errado, assim como você e eu. Quando o diabo os tentou para comerem o fruto proibido, eles escolheram fazê-lo. A vontade de comer o fruto foi mais forte que a vontade de obedecer às regras de Deus. Escolher obedecer a Deus é sempre melhor que escolher desobedecer. Então aqui nos deixa claro, né, que Adão e Eva, eles tinham uma escolha. Afinal, eles poderiam comer de qualquer outra árvore livremente, a quantidade que eles quisessem. Mas eles fizeram uma escolha. E a escolha foi desobedecer. E eu e você também podemos fazer uma escolha nessa manhã, em obedecer a Deus, né? É sempre a melhor escolha. Obedecer é muito importante. Por isso, leia sempre a sua Bíblia e entenda qual é a vontade de Deus e aquilo que eu posso fazer para continuar obedecendo a Deus. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor Deus, Pai querido, somos gratos a Ti por tudo que temos aprendido. Sou grata a Ti pela vida de cada aluno, de cada criança que nos assiste. Obrigada por este momento especial. Obrigada pela Tua criação. Obrigada por ter nos feito, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a viver em obediência, obedecendo a Tua vontade, obedecendo a Tua preciosa palavra, mas também nos ajude, Senhor, a obedecer os nossos pais, os nossos professores, aqueles que nos lideram, o nosso pastor. Nos ajuda a ser obediente, Senhor. Também, Senhor, nos ajude, ó Pai, a vencer a tentação. Que o Senhor possa estar conosco durante mais essa semana. Que o Senhor possa abençoar cada família. É o que nós te pedimos e já somos gratos a Ti pela vitória. No nome de Jesus. Amém. Um beijão e até a próxima, crianças. Tchau!